Olá, meu nome é Samuel Bonicontro, eu estou de volta aqui ao YouTube depois de alguns dias. Primeiramente, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu gravar um vídeo aqui para você. Bom, vamos lá. Chegou a minha vez. Demorou, mas chegou a minha vez de cobrar do Tite. Bom, vamos recapitular. Se você não tiver acompanhado os meus vídeos anteriores, eu defendi o Tite. Defendi o trabalho dele pelo pouco tempo de trabalho. Estamos no início, chegando na metade de fevereiro, 1 mês e meio de trabalho. Ainda acho pouco tempo de trabalho. Só que tem um detalhe. O adversário do Cruzeiro na noite dessa quarta-feira, o Mirassol, passou por uma grande reformulação, manteve o seu treinador e já apresenta um jogo coletivo bem melhor. Aliás, o Cruzeiro não tem jogo coletivo. Dá angústia de ver o time jogar dentro de campo. O que o time tenta fazer dentro de campo. Dá angústia de ver o que o time tenta fazer, porque fazer de fato faz muita coisa. O Cruzeiro empatou com o Mirassol numa partida que era para ter perdido e perdido por uma distância considerável. E aí entra o trabalho do Tite. Nos vídeos anteriores, eu cobrei mais dos jogadores que já se conhecem, que tem uma grande responsabilidade, que na minha avaliação falta uma leitura deles de autocrítica, de entender que eles não ganharam nada no Cruzeiro ainda e que por vezes tem um comportamento como se tivessem ganho a Copa do Brasil do ano passado, pelo menos, que eles perderam por causa da pane que eles sofreram no primeiro jogo, por causa da alergia que eles têm a título, mas depois se recuperaram e não conseguiram a vaga na final da Copa do Brasil por causa do Gabigol. Porque do Wallace ninguém esperava muita coisa mesmo. Mas do Gabigol, um dos melhores cobradores de pênalti do século XXI, se esperava. Enfim, vamos entrar então naquele momento, naquele mood em que a gente conversa, em que a gente fala como se a pessoa famosinha do outro lado fosse nos assistir. Então vamos entrar nesse momento agora. Ô Tite, vamos lá. Tite, pelo amor de Deus. Tudo na vida, Tite, e eu vou usar o exemplo do jornalismo. Você às vezes tem a sua forma de fazer um texto. Você às vezes tem uma forma de se apresentar ao vivo. Mas existem várias formas de se fazer isso. E por muitas vezes você tem que mudar. Pelas características da empresa, por aquilo que a empresa pede de você, que por vezes é diferente daquilo que você tem o costume maior de fazer, do seu modo de fazer. Então assim, me pega muito treinadores, e agora falando de uma forma geral, mas sem generalizar, porque a gente sabe que não são todos, mas me irrita muito os treinadores estudarem, mas se apegarem à sua filosofia e de maneira alguma querer abrir mão delas. Vou dar um exemplo, Fernando Diniz no Cruzeiro. Vamos dar um exemplo do Fernando Diniz no Fluminense. Porque nada foi mais assustador do que o Fluminense com pouquíssimos pontos na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz de maneira nenhuma abria mão da sua convicção, ser um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais feijão com arroz, para que pudesse tentar mudar os rumos do Fluminense. E assim ele foi demitido. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do Fernando Diniz, falta a ele, por vezes, ter um pouquinho de pé no chão, de buscar primeiramente organizar o time, parar de perder
para depois tentar implantar novamente a sua filosofia. Então, Tite, essa conversa de que você é ultrapassado não cola para mim. A crítica que fazem a você, de que te rotulam como ultrapassado, isso não cola para mim. Você é um dos técnicos mais inteligentes do país. E por mais que nós vemos essas cenas patéticas em campo, do seu filho orientando os jogadores muito mais do que você é 4, 5, 6 vezes mais inteligente que ele. Você entende de bola muito mais do que qualquer um de nós que nunca chutamos uma bola, que nunca fomos treinadores. Chegaremos a 10% de entender. Você entende muito. Você é muito inteligente. Então essa conversa de que você é ultrapassado não cola para mim. Eu não caio nessa. Mas, Tite, tá escancarado. Tá na sua cara que não tá dando certo. O Caio Jorge ontem na entrevista falou, não, porque a gente está tentando assimilar a filosofia. Os jogadores não estão conseguindo e muito provavelmente não vão conseguir, Tite. Então agora, Tite, era a hora de um exercício, sabe de quê? De humildade. Tá tentando implantar a sua filosofia, não tá dando certo. Sabe o que você tinha que fazer? Reúne os caras da saída de bola do ano passado. Pessoal, eu tô vendo os vídeos aqui de como era a saída de bola de vocês no ano passado com o Leonardo Jardim, que dava muito certo. Eu entendi isso e isso e isso. É isso mesmo? Era a orientação X que ele dava para vocês? Bom, eu assimilei isso aqui. Tem mais alguma outra orientação que ele passava para vocês, que eu não disse aqui? A partir de agora, os próximos 3 jogos, 4, 5, vocês vão fazer dessa forma. Aí pega os 2 da frente, do meio da construção, reúne com eles. Tô vendo aqui que a construção era da forma X. Façam dessa forma nos próximos 5 jogos. Eu tô vendo os vídeos aqui. Eu reuni com o meu staff e a gente entendeu isso. É isso mesmo? É isso? Tem mais alguma coisa que eu não peguei aqui para vocês me passarem? Pega o pessoal, os extremos, os atacantes, pessoal da frente. Foi isso que eu entendi aqui. Essa era a forma do time atacar. Mais alguma orientação, algum start, alguma coisa legal que o Leonardo Jardim passava para vocês, que eu não consegui pegar aqui, porque o que eu entendi foi isso. E a partir de agora, o time vai sair de bola, construir e atacar dessa forma nos próximos 5 jogos. E eu vou tentar me adaptar verdadeiramente, porque você disse no início que não ia mudar muita coisa. E muita coisa mudou. E não está dando certo. Os jogadores não estão se adaptando. É sofrível ver o Cruzeiro jogar. É sofrível. Ontem, Tite, eu larguei sua mão. Sabe por quê? Sabe por que eu larguei sua mão, Tite? Mesmo entendendo o calendário, etc., pouco tempo, aqui no Brasil, é essa loucura. Quando o Klopp é contratado pelo Liverpool, dão 4 anos para ele, para que no 4º ano ele ganhasse a Premier League, um clube que investe muito mais. E aqui no Brasil essa loucura, com 1 mês e meio já querem mandar embora, mas essa é a realidade, Tite. E você precisa acostumar com a realidade. Você precisa viver a realidade. Sabe por quê? Porque você é muito bem pago. Então agora eu saio
da parte de te entender e entro na parte de te cobrar. Porque você ganha muito bem. Imagina só um cara que tem que acordar 4 horas da manhã lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, e pegar metrô, e pegar trem, com o risco de ser assaltado, ou de acontecer coisa pior, e depois pega ônibus para ir trabalhar na Zona Sul, para ir trabalhar na Barra da Tijuca, para ir trabalhar, no caso de São Paulo, no Alphaville, no centro. Imagina esse cara chegar para o chefe e falar, não, porque eu moro a tal distância. Meu irmão, ele tem que se adaptar, porque é o trabalho. A vida de todo brasileiro é assim. Então, Tite, vire-se. Vire-se. Resolva. O Cruzeiro, acompanhando ontem a transmissão da Samuca TV, eu me apodero de uma fala do Valu. Embrulha o estômago. Sabe por quê? Porque é chato, né, ficar falando, o ano passado, mas é porque, Tite, são os mesmos caras, são os mesmos jogadores. E no ano passado, esses caras entregaram. Então falta você 2 coisas, Tite. Primeiramente, virar para esses caras e falar, vocês não ganharam nada. Vocês não são nada. Nem no Cruzeiro e nem na carreira. Com pouquíssimas exceções. Como o Cássio e o Gerson. E o Lucas Silva. E o Romero. Pouquíssimas exceções. Então, Tite, quando você reúne essas reuniões aí que tem, a primeira coisa era você virar para esses caras e falar, vocês não são nada, vocês não ganharam nada. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa, Tite, obviamente, pessoal, dentro do contexto de que os caras estão achando que já ganharam alguma coisa. É claro que só de você virar um jogador de futebol profissional, em qualquer clube, de qualquer divisão, de qualquer país, você já é um cara vencedor na vida, nesse mundo difícil que a gente vive. Não é disso que eu estou falando. Estou falando dentro do contexto dos caras que estão achando que ganharam a Copa do Brasil, que ganharam o Brasileiro e que não ganharam, o Tite tinha que dar essa realidade, jogar a eles essa realidade na cara, de que eles não ganharam nada. E de que a cobrança é para que ganhe. Paralelamente a isso, Tite, você tinha que arrumar o time. Você tem que arrumar o time. Porque eu já entrei no grupo da galera que não acredita mais, que acha que não vai mais acontecer. Eu já entrei na turma do Fora Tite. Porque não vai virar. Tá muito claro. Sabe por quê, Tite? Porque o que eu sugeri aqui que seja feito, e obviamente existem 1000 outras coisas que podem ser feitas, melhores do que essa. E você sabe, eu não. Porque como eu disse no início do vídeo, se eu estudar futebol a vida inteira sem ser treinador e sem ter sido jogador, eu nunca vou saber 10% do que você sabe. Então eu dei uma sugestão aqui de um cara que não sabe quase nada. Você sabe o que tem que ser feito. E você precisa fazer. Você precisa largar a sua filosofia e fazer. E resolver. Você é pago para resolver. Mas você não vai resolver e você vai ser mandado embora. E você, Pedrinho, Pedro Júnior, Spindel, vocês já deveriam ter entendido que não vai virar e rua. Inclusive, eu acho muito ridículo isso de pedir demissão de treinador, porque, imagina você no seu trabalho, né? As pessoas pedirem para que você seja mandado embora. Já se colocaram no lugar? Como é ruim? Eu detesto isso. Mas a gente está falando da realidade e do futebol. Então, Tite, não dá mais. Pedrinho, Pedro Júnior, Spindel, não dá mais. Não vai virar. Olha só.
Esse time, com o mental que tem e com a falta de organização e falta de tudo, esse time, num cenário de segundo, que hoje eu não acredito, hein? Eu não acredito nisso. Até porque acho que o Tite vai ser mandado embora, vai chegar um outro treinador, o time pode até não ganhar nada, mas não vai ser isso aí também. Mas olha, esse time, com o mental que ele tem, porque é impressionante. Ao mesmo tempo que eles acham que eles já ganharam tudo e que eles são foda, eles perdem totalmente o mental em jogos importantes e em jogos que eles precisam dar uma resposta. Esses caras, num cenário de segundo turno de Campeonato Brasileiro, numa zona de rebaixamento, esses caras caem, hein? Pedrinho, um dos primeiros vídeos que eu gravei, na minha época de Instagram, eu falei: ô Pedrinho, antes de ganhar a tal Libertadores que ele quer ganhar com o Cruzeiro, ele vai rebaixar o Cruzeiro. Depois eu pensei assim, que bobagem que eu falei. E agora a gente está vivendo isso, que está muito longe de virar um rebaixamento. Mas o ano vai passando. E aí, como toda coletiva do Tite, essa conversa mole, não, porque uma hora as coisas vão virar, não, porque o trabalho está sendo feito, não, porque a gente está conversando. Gente, o Guanais foi mantido no Mirassol e recebeu, ele perdeu grande parte da sua mão de obra do ano passado e ganhou uma outra. Jogadores limitados, que ele tem feito jogar muita bola, que ele tem mantido o padrão do ano passado. Cruzeiro ontem foi amassado. Tite, você tem um dos melhores elencos do Brasil na mão, meu amigo. Me ajuda. Ai, é muito difícil. O torcedor do Cruzeiro, ele se sente extremamente frustrado porque não é que foi prometido pro torcedor tal coisa e depois agora não estão cumprindo a promessa. É porque não tá virando. Aí começam agora aquelas conversas, né? Porque o Brasil é um nojo para discutir futebol. Não, porque o elenco não é isso tudo, o elenco é ruim, cara. Não é o Flamengo, não é o Palmeiras, mas é um baita elenco que precisa, e até o momento não tem entregado nem perto do que pode entregar. É a minha paciência, Tite. Vou embora. Agora, encerrado esse assunto, uma breve palhinha sobre o Democrata, que lá atrás, quando o Democrata ganhou do Cruzeiro, eu gravei um vídeo aqui falando que o Democrata, nos últimos anos, não tinha um elenco vagabundo. Que o Democrata, nos últimos anos, tinha um elenco que entendia a cidade, o contexto, o clube, a importância que o clube tem. E sabe o que eu vou dizer para vocês agora? Eu vou manter o que eu disse. Não é porque os caras vão jogar contra o Betim e podem ser rebaixados para a segunda divisão que eu vou mudar minha opinião. Aqui no Brasil é essa palhaçada. O elenco vira vagabundo com base em resultados. Quando eu falei isso, eu não falei de resultado, eu falei de compromisso. O elenco do Democrata tem compromisso, mas a coisa não está virando. E sábado estaremos lá para apoiar até o fim, para que o clube, nesse novo modelo, nesse novo projeto, possa permanecer ao menos na primeira divisão para disputar sem dor de cabeça a Série D do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Todo apoio então aos jogadores
e ao Democrata para que o time e, consequentemente, o clube saia dessa situação nesse confronto direto contra o Betim no sábado. E que bom que vai ser aqui em Governador Valadares. Um abraço para você e até o próximo vídeo.